A paz do Senhor a todos. Queremos dizer da nossa alegria de mais uma vez compartilharmos com os irmãos da palavra do Senhor neste domingo, dia 4 de abril de 2021, mas na esperança de que em breve a igreja possa se reunir presencialmente e podermos aí abraçar os irmãos, estar mais próximo, compartilhando de uma comunhão santa, que por enquanto estamos sendo aí impedidos devido à pandemia, mas em breve, se assim o Senhor permitir, estaremos novamente juntos. Enquanto isso, nós aproveitamos este meio de comunicação para transmitir a palavra do Senhor. Gostaria nesta oportunidade de refletir sobre a realidade do sofrimento na vida dos homens e na vida também dos crentes. Independentemente de religião, o mundo sofre, mas nós queremos nos limitar mais especificamente, tirando uma aplicação para aqueles que professam a fé em Jesus e procuram viver de uma maneira obediente à sua palavra. Abramos então as nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, dos versículos do 3 ao 9. Ouçamos então a leitura da palavra do Senhor. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, dos versículos 3 ao 9. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redonde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Oremos. Eterno Deus, nosso Pai amado, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra. Pedimos agora que o Teu Santo Espírito venha nos iluminar, de modo que possamos entendê-la, guardá-la no nosso coração para viver segundo a Tua santa vontade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o sofrimento faz parte da humanidade desde que Adão pecou. Daí para cá, o mundo sofre. Já se diz que existem 3 causas pelas quais o sofrimento existe. A primeira causa principal é exatamente a entrada do pecado no mundo. Antes do pecado não havia sofrimento. O homem vivia em plena e perfeita harmonia com Deus e com a sua criação. Não existia o mal e assim não existia o sofrimento. A segunda causa pela qual também o sofrimento existe é que o sofrimento é procedente das nossas próprias atitudes, das atitudes dos homens, das decisões
O homem sofre pelas suas próprias decisões, atitudes que são tomadas, muitas vezes de maneira precipitada, outras vezes até pressionado pelas situações, mas em parte o sofrimento vem por causa de decisões tomadas pelo próprio homem ou por outras pessoas, que acaba também atingindo pessoas que não têm nada a ver com as suas decisões, por exemplo, decisões de líderes, governos e etc. E a terceira razão pela qual o sofrimento existe, pela correção divina. Muitas vezes o sofrimento advém sobre as pessoas porque Deus mesmo determina. E esse sofrimento tem um objetivo. Então, muitas vezes o homem também sofre por causa disso. O sofrimento é uma realidade, de maneira geral. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele mesmo lá na Epístola de João, capítulo 16, ele diz: no mundo tereis aflições. De fato, existe aflições no mundo. E nós podemos observar também o apóstolo Paulo lá em Filipenses, ele vai limitar mais ainda esse sofrimento à vida do crente, quando ele diz: não vos foi concedida a bênção somente de crerdes em Cristo, mas também de sofrerdes por Ele. Está lá em Filipenses capítulo 1, versículo 29. Então, a palavra de Deus mostra que de fato o sofrimento existe para os homens e existe também para os crentes. Nós não estamos livres do sofrimento. O apóstolo Pedro, no texto que nós lemos, nos vai dar algumas orientações a respeito do sofrimento, algumas verdades que nós queremos aqui destacar. Antes disso, porém, no texto que nós lemos, o apóstolo Pedro, cujo objetivo desta epístola é encorajar os crentes a enfrentar as dificuldades, as tribulações que na época estava passando. Segundo a tradição, o apóstolo Pedro morreu sob a perseguição do imperador Nero, por volta do ano 67 da era cristã. Segundo a história, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Mas antes da sua morte, ele escreve essa epístola, encorajando os crentes a perseverarem firmes na fé, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante das dificuldades. Então, a epístola tem esse objetivo. E aqui no texto que nós lemos, dos versículos 3 em diante, mais especificamente do versículo 3, o 4, e o 4 ele vai falar da natureza da salvação, a natureza da obra de Cristo em nossas vidas. E ele vai dizer que esta obra de Cristo, os benefícios são essencialmente espirituais, primeiramente espirituais. Eles não são bênçãos materiais, mas principalmente espirituais. Ele diz aqui: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Interessante que hoje, neste domingo, o mundo comemora a ressurreição de Jesus Cristo, né? Que é um ponto fundamental da fé cristã. E ele continua: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível,
reservada nos céus para vós outros. Então a nossa herança, ela é incorruptível, ela não sofre corrupção, ela é imarcessível, ela não murcha, ela não seca, e ela é reservada nos céus, ela não é deste mundo. A nossa herança não está aqui, nós somos forasteiros e peregrinos, a nossa pátria é celestial. Portanto, embora que a obra de Cristo nos conceda benefícios materiais, nós também somos abençoados materialmente, com pão, com vestir, com aquilo que precisamos viver de maneira digna, embora que às vezes até passamos por alguma escassez, mas a bênção maior que nós temos, a nossa herança, ela é celestial. São bênçãos espirituais reservadas no céu. Portanto, o apóstolo Pedro primeiro encoraja os seus leitores com esta palavra de esperança, que embora que passemos por tribulações, por dificuldade neste mundo, um dia nós estaremos gozando plenamente da comunhão com Deus, fora de todo este sofrimento. Mas na continuidade do texto, o apóstolo vai nos dar algumas orientações sobre o sofrimento. Então nós queremos destacar aqui 3 verdades sobre o sofrimento. Primeira coisa que a palavra de Deus nos ensina é que o sofrimento é necessário. Veja aqui no versículo 6. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, quando acontece de nós sofrermos, passarmos por provações, é porque é necessário. O apóstolo Pedro, ele até vai falar desta causa do sofrimento. É porque nós vivemos contrário às coisas deste mundo, ou é para vivermos. Ele vai dizer aqui no capítulo 2, primeiramente, no versículo 11, ele diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, como forasteiros e peregrinos que somos, ao tentarmos nos abstermos das paixões carnais deste mundo, nós sofremos. Nós sofremos perseguições, nós sofremos privações, nós sofremos psicologicamente, porque todo aquele que procura viver fielmente e dignamente diante do Senhor sofre perseguição. E aqui no capítulo 4, no versículo 1 e 2, quando ele fala do exemplo de Cristo, aliás, até o versículo 4 do capítulo 4, ele diz: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices, em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Então, o sofrimento é necessário devido à finalidade, o objetivo que o cristão pretende alcançar na sua comunhão para com Deus.
por isso ele sofre. É uma necessidade. Toda vez que procuramos viver fielmente, a seguir os preceitos da palavra de Deus, a viver neste mundo como peregrinos, forasteiros, nós sofremos. Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Já se ouviu uma comparação que dizia: tira o peixe do aquário por um pouco para você ver como ele começa a se bater. Assim somos nós. Nós somos como peixes fora do aquário. Mas um dia nós vamos estar vivendo num ambiente propício para um verdadeiro cristão santificado, regenerado. Por enquanto nós nos debatemos neste mundo tenebroso, cuja os seus preceitos, as suas ideologias vão de contra a palavra de Deus, vão de contra os princípios estabelecidos pelo Senhor e vão de contra a nossa própria natureza, que procura viver de maneira agradável na presença de Deus. Por isso nós sofremos, pela necessidade de vivermos uma vida obediente ao Senhor. A segunda verdade que o apóstolo vai destacar aqui, com relação ao sofrimento na vida do crente, é que ele é passageiro, ele é breve. Versículo 6 do capítulo 1. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações. Por breve tempo, por pouco tempo. Sofrimento não é a vida toda, não é o tempo todo. Deus não vai nos dar uma carga que nós não possamos suportar. Deus não vai nos dar um sofrimento maior do que nós podemos aguentar. Ele vai nos dar alívio. Aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, ele diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. A palavra tentação aqui também pode ser traduzida por provação. Vamos aqui ler provação. Não vos sobreveio provação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirá que sejais provados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a provação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, o sofrimento, além de ser breve, ele é dentro da medida que nós podemos suportar. Deus, ele conhece a nossa natureza, ele conhece o nosso ser, e ele sabe o que é bom para nós, ele sabe o que nós podemos suportar. Por isso, quando o sofrimento vem dentro da medida que ele permite. Nós podemos observar na palavra de Deus que o próprio Senhor Jesus Cristo, quando foi tentado no deserto, depois de ter vencido a tentação pelo diabo, os anjos vieram e o serviram, porque ele estava precisando. Estava 40 dias sem comer e sem beber. A mesma coisa aconteceu com o profeta Elias, quando na sua angústia, no seu sofrimento, ele foi alimentado pelos corvos, depois foi servido pelos anjos. Deus deu repouso para ele tirou um sono e recuperou as suas energias. Assim também a palavra diz para nós lá no Salmo de número 30, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Portanto, o sofrimento, além de necessário, ele é por breve tempo, ele é passageiro. Nós temos tempos de
tribulação, de sofrimento, mas também nós temos tempo de alegria, de paz, de bonança. De modo que há necessidade, muitas vezes, de sofrermos, mas também esse sofrimento, ele é aliviado pelo Senhor, porque conhece o nosso ser. E a terceira lição que nós queremos observar aqui sobre sofrimento na vida do crente é que ele tem um propósito. Então, o primeiro é que é necessário. Segundo é que é passageiro, é por breve tempo. E terceiro é porque tem um propósito. Aqui no versículo 7 em diante, o texto diz: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redonde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível, cheia de glória. Então, a terceira lição aqui é o propósito do sofrimento. E o primeiro propósito aqui é provar a nossa fé, as nossas convicções, as nossas certezas, confirmar de fato que nós somos filhos de Deus através do fogo, assim como o ouro é provado. O ouro, as suas impurezas são tiradas através do fogo. Quando ele é colocado sobre uma peça aquecida em alta temperatura e é colocado um composto ali sobre ele, e na proporção que aquela temperatura vai aumentando, aquele composto vai tirando os resíduos impuros do ouro. E depois que todo aquele resíduo é tirado, ele se torna puro. Assim é a nossa fé diante do sofrimento. Na proporção que nós sofremos, passamos por dificuldade e permanecemos firmes, nós estamos sendo purificados, aperfeiçoados no caminho do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que isso não é nem motivo de tristeza, mas motivo de alegria. Ele diz aqui no capítulo 4, versículo 12 e 13: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Interessante que ele diz: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Assim como Cristo sofreu, nós também sofremos. E a palavra de Deus diz que nós devemos nos alegrar nisto, porque a nossa fé está sendo confirmada. Portanto, o propósito do sofrimento, um dos propósitos do sofrimento é provar a nossa fé, é nos aperfeiçoar nos caminhos do Senhor. Mas também existe um outro propósito, está aqui no versículo 9: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, o sofrimento ele tem também esse objetivo, é de nos preparar para o céu, é de nos fazer crescer em santidade. Eu posso até dizer aqui uma diferença entre quem de fato é crente e quem não é. A gente pode fazer isso baseado lá em Hebreus capítulo 12, quando ele diz que Deus disciplina todo filho. Se Deus não disciplina, se Deus nos disciplina é porque nós somos filhos, senão nós não somos filhos. Ele diz aqui em Hebreus capítulo 12. Então, amados irmãos, nós podemos observar aqui em Hebreus capítulo 12 que o objetivo da disciplina é identificar os verdadeiros filhos de Deus, quando ele diz: mas se estáis sem correção,
de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, muitas vezes, aquele sofrimento que é procedente apenas da consequência da natureza inclinada para o pecado, que todo mundo tem, e que o homem sofre pelas suas próprias decisões, esses sofrimentos que não causam mudança nenhuma na vida da pessoa e não contribuem para o crescimento espiritual, para a santificação, não identifica tal pessoa como um verdadeiro crente. Na pior das hipóteses, vamos dizer assim, na misericórdia de Deus, pode até ser que seja um crente que esteja estagnado, sem crescimento nenhum espiritual, coração endurecido. Mas na maioria das vezes não mostram a verdadeira fé. Porque o crente, quando ele sofre por causa da palavra de Deus, por causa de perseverar nos caminhos do Senhor, ele obtém um crescimento espiritual, ele vai se santificando, ele não fica estagnado na sua fé, mas ele cresce, ele se fortalece. O salmista, lá no Salmo 119, verso 71, ele diz: foi bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Ele aprende através do sofrimento que Deus manda, das provações, para que ele possa se aproximar mais de Deus e sair do caminho que não condiz com um verdadeiro crente. E isso prova cada vez mais que ele é um verdadeiro filho de Deus, preparando para aquele dia, quando estará para sempre com o Senhor. Concluindo, amados irmãos, enquanto estivermos aqui, estaremos sempre passivos de sofrimento. Nós somos como forasteiros e peregrinos neste mundo. Assim como Jesus sofreu perseguições, assim também nós passaremos. Sofremos também pela consequência da queda, que enquanto estivermos aqui, estaremos passivos. Mas ao perseverarmos na fé, a palavra de Deus diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Um dia esse sofrimento vai passar. E um dia nós vamos receber a verdadeira recompensa, a verdadeira herança celestial. E ali já não haverá mais pranto nem dor. Gostaria de encerrar com Apocalipse 21, versículo 3 e 4, que diz: então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A dor vai passar, o sofrimento vai passar. E um dia nós estaremos em plena comunhão com nosso Deus, para sempre, gozando alegria eterna. O sofrimento não mais existirá, somente a comunhão com Deus e com seus santos, somente paz e alegria eternamente, e que assim possamos perseverar nos caminhos do Senhor, suportando as tribulações, as provações e sofrimentos que devem contribuir para o nosso crescimento espiritual e para o nosso aperfeiçoamento até aquele dia, quando estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus os abençoe. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra, pela edificação que a mesma nos traz. Pedimos fortalecimento para suportar todas as provas que nos sobrevêm, de modo que venha contribuir para o nosso crescimento espiritual, mas principalmente para a tua honra e para a tua glória.
É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre.